Bom dia aos casos Então, ouvintes. doutora Mônica Matos, falando sobre o caso da Miriam de Mattel, onde é que entra o direito dela e de outras mulheres que às vezes nós não temos conhecimento? Bom dia. Bom dia a todos os caros ouvintes. Gostaria de agradecer pelo convite. E tratar desse assunto hoje tem sido algo muito importante, porque nós estamos vivendo uma era em que tem havido muita união estável. O que é isso? Onde os casais procuram viver de forma marital, mas informalmente. Ou seja, não existe um contrato, não existe uma escritura, não existe uma formalização que demonstre realmente a intenção de viver maritalmente entre os casais. No caso da Miriam, ela está ingressando na justiça justamente buscando esse reconhecimento da união estável. Porque a união estável, ela é uma modalidade familiar. Então, ela está buscando a justiça para que ela possa entrar na cadeia sucessória deixada por Gugu Liberato. Agora, esses casos são comuns e a gente não tem conhecimento, que muitas vezes corre em segredo de justiça, doutora Mônica, ou é raríssimo mesmo? Não, isso é muito comum e corre realmente em segredo de justiça. É por isso que a gente costuma, enquanto advogado, orientar aos clientes a que formalizem, a que façam um contrato de namoro, um contrato de união estável, ou até que venham a casar-se realmente, para que deixem claro realmente o regime de bens que eles procuram e pretendem obter durante a constância da vida matrimonial. Porque o que se alega é que a Miriam de Mattel, ela não vivia em união estável. Fala-se que ela apenas era uma amiga que foi escolhida pelo Gugu Liberato para ser a mãe dos filhos dele. E aí, num testamento, no ano 2011, realmente ele deixou ela desamparada, vamos dizer assim. Ela não consta no testamento. Então, agora ela ingressou na justiça justamente para levantar um material probatório através de fotos, entrevistas, viagens que eles participaram juntos, para que um terceiro, no caso o juiz, venha determinar realmente a existência ou não da união estável dela. O Gugu, brasileiro, mas segundo informações tinha cidadania americana, tanto é que morava lá, morreu lá. Isso depende o quê? Da justiça dos dois países ou especificamente da justiça brasileira? Da justiça brasileira. Da justiça brasileira. O testamento já foi aberto aqui e aí está correndo tudo aqui realmente na justiça brasileira. O cidadão, a cidadã, ele vai lá, faz esse testamento, guarda sobre 7 chaves. Tem como a esposa ou esposo, companheiro, como queiram, saber que existe testamento enquanto a pessoa está viva, doutora? Faz-se uma busca em cartório e a própria parte, quando faz um testamento, a própria pessoa, o indivíduo, ele acaba comunicando. Agora, a nossa legislação brasileira, ela é específica na cadeia sucessória. A esposa, o esposo, o cônjuge, o companheiro, ele é meeiro. O que é isso? 50% do patrimônio já pertence ao cônjuge sobrevivente, certo? Ou companheiro sobrevivente. E aí, um testamento nesse sentido, que não resguarde os interesses e os direitos de um meeiro, ele pode ser anulado por conta desse tipo de vício, dessa ausência, dessa indicação do meeiro. Mas eu pergunto, buscando. Sim. Eu pergunto, enquanto o cidadão, como o Gugu, fez esse testamento em 2011, teria como a Miriam saber que existia esse documento ou é mesmo guardado e ninguém sabe, ninguém pode saber? Como é que funciona isso? Geralmente, quando se faz um testamento, como eu estava dizendo, se avisa. É justamente para evitar discussões, conflitos no pós-mortem, né? Então, a parte geralmente avisa. Quando se faz testamento, é nesse sentido. Mas pode-se fazer buscas em cartórios para saber identificar, até porque o testamento, ele fica registrado em cartório. Doutora, agora, quando é que o cônjuge ele tem realmente direito à herança, né, como se diz? É aquilo que o homem ou a mulher, ou que sejam pessoas do mesmo sexo, eles adquiriram após aquela convivência, ou que ele
ele tinha antes, o que ela tem antes, ele também tem direito? É o patrimônio adquirido na constância da relação conjugal. Porque o que é união estável? União estável é quando um casal, ele socialmente, publicamente, ele externaliza essa intenção de viver maritalmente. É uma convivência duradoura, pública, contínua, com o objetivo de construir família. E aí, quando isso acontece, entende-se que todo o patrimônio adquirido na constância dessa relação deve ser dividido entre os cônjuges, certo? E nós já sabemos que a nossa Constituição Federal e o próprio STF já equiparou o casamento realmente formal à união estável. Então, tanto a companheira quanto a pessoa casado, eles têm os mesmos direitos. E aí eu volto àquela situação que eu falei para vocês. É interessante, é importante que as partes determinem qual o tipo de regime de bens que se pretende obter durante essa constância dessa união. Então, uma vez havendo união estável, entende-se que é uma comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido ao longo dessa constância, dessa relação contínua, duradoura, é dividido entre o casal. E no casamento, você pode escolher o tipo de regime de bem. Não é isso? Se vai ser total, se vai ser separação total, se vai ser comunhão parcial, comunhão total. Então, é importante essa formalização. Essa documentação, né, que a mídia procura reunir como reportagens, fotos, digamos assim, uma causa fácil de resolver. Alguns advogados afirmam veementemente que ela tem direito a 50%. Outros já acham que não. Com a sua visão, com a sua experiência, é uma causa fácil de resolver? Bem, no falar de causa fácil é complicado, né? Porque quem julga sempre é um terceiro. E aquele terceiro que julga, ele traz o entendimento dele, não é isso? Mas nós sabemos que nós temos material probatório, o advogado dela, por certo, tem material probatório vasto e extenso para provar que eles viviam de uma forma harmônica e unidos, assim, porque o que a gente precisa entender é o que é uma família, né? O fato de você não morar ou morar numa casa quer dizer que você é família, que não é? Se dorme ou não dorme na mesma casa? Isso interessa a quem? Então, assim, os advogados, eles vão buscar, por certo, material na mídia, por certo tem conta bancária junta, ela deve pagar, ele deve ter pago cartões de crédito dela, a manutenção financeira dela, se está claro que era ele que detinha essa responsabilidade. E fora que ela é mãe dos 3 filhos deles também, né? Então, assim, no meu ver, vai ser algo tranquilo de se instruir o processo. Agora, quanto à decisão do juiz, isso é bem subjetivo e particular. Mesmo diante da lentidão, né, que é a nossa justiça brasileira, mas esses casos assim, que envolvem família, isso resolve a curto prazo ou a longo prazo mesmo, doutora Mônica? Nós vivemos em uma era de grande judicialização, né? Então, assim, realmente o Poder Judiciário ele está moroso por conta do grande número de processos que estão tramitando, né? Eu creio que deve levar quase mais um ano, por aí, mais de ano deve levar, sim. Eu creio que sim, porque vai ser uma disputa grande, deve buscar outras instâncias, então acho que não vai ser algo para agora, não. Realmente vai ser algo que vai demandar um tempo, sim. Os advogados muito terão que trabalhar. Doutora Mônica Matos, o nosso muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana. Obrigada a vocês também.